Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia do Evangelho segundo São Lucas. Naquele tempo, Jesus contou uma parábola aos discípulos. Pode um cego guiar outro cego? Não cairão os dois num buraco? Um discípulo não é maior do que o mestre. Todo discípulo bem formado será como o mestre. Por que vês tu o cisco no olho do teu irmão e não percebes a trave que há no teu próprio olho? Como podes dizer a teu irmão: Irmão, deixa-me tirar o cisco do teu olho, quando tu não vês a trave no teu próprio olho? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então poderás enxergar bem para tirar o cisco do olho do teu irmão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Antes de tudo, é preciso abstrair desta parábola qualquer tipo de interpretação depreciativa com o cego. Trata-se de uma parábola. Jesus não está propriamente querendo falar sobre a cegueira, mas está querendo comparar a cegueira com um tipo de deficiência que ele quer apontar, que não é propriamente física. Poderia ser mais no campo moral até. Moral entendido como aquilo que a gente deve fazer para se conduzir bem. Então é uma parábola. Quando ele então diz, pode um cego guiar outro cego? Não cairão os dois num buraco? Ele quer dizer que quando a gente tem uma deficiência, a gente precisa de alguém que não tenha a mesma deficiência para nos ajudar naquele campo. Porque é claro que um cego pode ser um ótimo guia, talvez não para conduzir pela mão um outro cego, mas talvez para aconselhar, para dar testemunhos de vida, para fazer outras coisas para as quais ele tem habilidade às vezes muito melhor do que a de outros. Por exemplo, eu convivi certo tempo com um padre cego e aprendi muita coisa com ele. Tanto coisas de conduta, de comportamento, de sabedoria, como também coisas próprias das suas capacidades que são aguçadas por causa da deficiência num campo, como a memória, por exemplo, uma memória extraordinária, outras coisas assim. Então, Jesus está querendo dizer que naquele campo em que a pessoa tem uma deficiência, ela precisa de alguém que não tenha aquela deficiência para ajudá-la. E faz apenas uma comparação com o caso da cegueira. Não cairão os dois num buraco? Quando você vai pedir conselhos para alguém, você pede conselhos para quem se deu mal na vida? Ou para quem deu sinais de que conseguiu superar os problemas e vencer? Então a ideia é de que a gente, compreendendo que tem uma deficiência, a gente procura sempre alguém que não tenha a mesma deficiência para que possa nos ajudar. É apenas uma comparação. E depois, então, ele aplica esta comparação para o caso do discípulo e do mestre. Um discípulo não é maior do que o mestre. Quer dizer que, na comparação, o discípulo é o que enxerga menos. O discípulo é como que um cego. O mestre é quem enxerga mais. Portanto, quem deve conduzir um discípulo é o mestre, não outro discípulo. É uma comparação. Se tem em vista que o mestre é alguém que tem alguma coisa a mais a oferecer. Aliás, a própria palavra
no latim, magister, que dá origem a magistério, significa exatamente magister, aquele que tem 3 vezes mais e por isso pode dar. Em contraposição ao ministro, minister, aquele que tem 3 vezes menos, por isso serve. Então, o discípulo, em relação ao mestre, é como um cego que procura alguém que enxerga mais que ele para ajudá-lo, para guiá-lo. Mas aí vem uma coisa muito bonita. Jesus diz assim: todo discípulo bem formado será como o mestre. Então quer dizer que o discípulo que enxerga menos que o mestre, por isso precisa do mestre, quando estiver bem formado, será também o mestre. Será capaz de enxergar mais e ajudar os outros que enxergam menos. Depois entra um outro sentido da mesma comparação. Por que vês tu o cisco no olho do teu irmão e não percebes a trave que há no teu próprio olho? Por que tu vês o cisco no olho do teu irmão, e nesse sentido tu enxergas bem, mas tu não vês a trave que está no teu próprio olho, porque tu és cego diante da própria trave no olho. Você enxerga o olho do outro, mas não enxerga o próprio olho. Aplicando isso aqui aos defeitos, aos limites que uma pessoa possa ter, aos erros. Eu, para os meus próprios erros, sou cego. Não consigo enxergar meus próprios erros. Os outros enxergam. Então, em relação aos meus próprios erros, eu sou cego. Diz ele: como podes dizer a teu irmão, irmão, deixa-me tirar o cisco do teu olho, quando tu não vês a trave no teu próprio olho? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, então poderás enxergar bem para tirar o cisco do olho do teu irmão. Deixa de ser cego dos próprios erros, que então serás capaz de enxergar bem, porque a trave do próprio olho também atrapalha a enxergar bem, porque então poderás enxergar bem e aí tirar o cisco do olho do teu irmão. Quem consegue olhar para si mesmo e ver os próprios erros, passa de cego a ser uma pessoa que vê. E então não será cego para tirar o cisco do olho do teu irmão. Não será um cego guiando outro cego. Na comparação que Jesus faz. Olhando por esse lado, a gente vê que muito longe de ser uma parábola ou uma história depreciativa, na verdade tem um raciocínio muito profundo. Conseguir enxergar os próprios erros, conseguir enxergar a si mesmo, tanto quanto é possível, para então se tornar um bom mestre, um bom vidente para ajudar os outros que não veem. A lição mais importante: enquanto eu não for capaz de reconhecer meus próprios limites, não serei um bom mestre para os outros. Enquanto eu não enxergar meus próprios erros, sou um cego querendo guiar outros cegos. Rezemos. Ó Deus, Pai de bondade, que nos redimistes e adostastes como filhos e filhas, concedei aos que creem no Cristo a verdadeira liberdade
e a herança eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Bom dia, fiquem com Deus.